E aí, tudo bem? Imagina você nos anos 80, 90, lendo uma história com a Madame Teia. De repente você é transportado para 2024 e assiste ao filme Madame Teia. Peraí, essa moça novinha é a Madame Teia? A que eu li era uma velhinha? Bem-vindo ao HQ que eu lia e o filme que eu vi. Antes da gente começar, curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sino, pede para receber todas as notificações, comenta aqui o que você achou do filme, compartilha, mostra para quem você sabe que vai curtir e segue a gente no Instagram, HQ Você Precisa Saber. Se você acha que já viu vídeos falando sobre Madame Teia, aqui a gente vai dar muita informação sobre os quadrinhos que talvez você não tenha visto em outro vídeo. Para quem está vendo pela primeira vez esse quadro, primeiro eu vou mostrar algumas HQs importantes com algum personagem do filme que saíram originalmente nos Estados Unidos até o ano 2000. Depois vou falar dos personagens do filme como eles são nas HQs. Em seguida vou comparar a história do filme com a das HQs. E por fim vou dar minha opinião sobre que obra é mais relevante ou interessante, as HQs clássicas ou o filme. Vou mostrar algumas coisas que eu tenho com a Madame Teia. A revista mais antiga que eu tenho com ela é Homem-Aranha 37 de abril de 1986. O fanático é contratado para sequestrar a Madame Teia e sobra pro Aranha ter que deter o vilão, que é extremamente poderoso. História republicada na coleção do Homem-Aranha da Salvat 26 de 2018 e vai sair de novo em breve na saga do Homem-Aranha 11 da Panini. A Teia do Aranha 60 de abril de 1994. O Aranha visita a Madame Teia no hospital após o ataque do fanático. Ela perde a memória e diz não se lembrar dele. Tudo isso que eu estou falando para vocês não tem aqui, porque a Abril cortou essas páginas, mas era na história que eles publicaram nessa edição que deveria ter saído, mas foi republicada em Homem-Aranha, A Origem do Duende Macabro, da Panini de 2020, e vai sair de novo em breve na Saga do Aranha. E a saga do Homem-Aranha 3 de 2023, primeira aparição da Madame Teia. E vou mostrar algumas coisas que eu tenho com a Julia Carpenter, que no período clássico foi a segunda Mulher-Aranha e também usou o nome Arachne. Revista mais antiga que eu tenho com a Julia Carpenter é Capitão América 119 de abril de 1989. Julia aparece pela primeira vez como a nova Mulher-Aranha nessa recapitulação de Guerras Secretas. A edição em que ela aparece pela primeira vez, só nas sombras, ainda não dá pra ver o visual dela, só na edição seguinte que daria pra ver, mas a que aparece pela primeira vez mesmo, ela na penumbra ali, é Secret War 6, foi republicada em A Teia do Aranha 63 de 1995, na coleção histórica Marvel Guerras Secretas 2 da Panini de 2016, e em Guerras Secretas edição especial também de 2016, já saiu outras vezes. Aqui nesse momento aqui eu estou mostrando só o que eu tenho. X-Men 30 de abril de 1991, contra sua vontade, Julia se une à Força Federal, ex-irmandade de mutantes, e enfrenta os X-Men em São Francisco. História republicada em A Saga dos X-Men 13 da Panini de 2023. Super Almanac Marvel 3 de abril de 1991, a Mulher-Aranha ajuda os Vingadores a fugir da prisão Gruta após serem aprisionados pela Força Federal. Essa história vai ser republicada em breve em A Saga dos Vingadores 4 da Panini. Capitão América 207 de abril de 1996, Julia aparece como membro dos Vingadores da Costa Oeste nesse crossover dos Vingadores com os X-Men. Grandes Heróis Marvel 1 de abril do ano 2000, como Arachne, Julia se junta a quase todos os heróis que tinham sido Vingadores até aquele momento para enfrentar a Morgana Le Fay. Republicada em Marvel edição limitada Vingadores 1 da Salvat de 2017, e vai sair de novo esse ano toda essa fase do Busiek e do Paris nos Vingadores em um ônibus. Coleção Vermelha da Salvat 73, como Arachne, Julia é parte dos Vingadores da Costa Oeste nessa batalha contra Ultron. E Epic Collection, Operação Tempestade Galáctica, Julia se junta aos heróis na Guerra Kree-Shi'ar. Atenção que vão rolar spoilers do filme Madame Teia e eu só vou falar de personagens que existem nos quadrinhos. Eu já falei sobre o Ben Parker nos quadrinhos no vídeo A HQ que eu lia e o filme que eu vi, Homem-Aranha 3, tem cards aqui, se você ainda não viu. Sobre o Ben Parker de Adam Scott. A história se passa em 2003. O Ben é um paramédico de uns 35 anos. Não fica claro se ele é o Ben da May
tia do Peter do MCU, Tom Holland, ou se é a versão mais nova do Ben que o Martin Sheen e o Cliff Robertson interpretaram. Parece que precisaram tirar do filme todas as ligações com qualquer filme do Homem-Aranha. Ele diz que se apaixonou por alguém, mas o nome May nunca é usado e ela não aparece. Fica um personagem jogado, que a gente não sabe bem por que ele está ali. Um aceno para os fãs, mas acho que na verdade ele tinha uma função maior na trama que foi sendo mudada aí, conforme foram reescrevendo o filme. A Madame Teia é interpretada por Dakota Johnson. A primeira aparição da Madame Teia foi na Amazing Spider-Man 210 de 1980. O personagem foi criada por Danny O'Neill e John Romita Jr. A última vez que essa história foi publicada no Brasil, a saga do Homem-Aranha 3 da Panini, de 2023. Nas HQs, Cassandra Webb é uma mutante com o dom da precognição, ou seja, ela consegue prever coisas que virão a acontecer. Ela é cega e incapaz de andar e fica ligada a um suporte de vida que se assemelha a uma teia de aranha. Ela aparecia nas histórias do Aranha como uma personagem que o convocava para missões após ter uma visão que envolvia o escalador de paredes. Pós ano 2000, Julia Carpenter assume o codinome de Madame Teia. A gente já vai falar da Julia. No filme, Cassandra Webb é uma paramédica vivendo no ano 2003. Ela é colega de trabalho de Ben Parker. Parece que tem um clima ali entre os dois, mas aí o Ben diz que conheceu uma pessoa, embora a May Parker não apareça no filme, como eu falei. A mãe da Cassandra foi picada na Amazônia por uma aranha que concedia poderes às pessoas. Cassandra cresceu com a habilidade de prever o futuro. Ela prevê a morte das 3 heroínas aranha, de quem a gente já vai falar, e acaba se envolvendo com elas, tentando livrá-las dos ataques de Ezequiel. No fim do filme, ela fica cega e paralisada após o confronto final com o vilão. É muita descaracterização da personagem. Mesmo a história acontecendo no passado, se a Cassandra tinha 30 anos em 2003, em 2023 vai ter 50. E a Cassandra das HQs parece ter uns 70, 80. E essa origem na Amazônia foi inventada, ela não tem relação nem com o tio Ben, nem com as outras heroínas de que a gente vai falar na época clássica. A Madame Teia só tem relação com a Mattie Franklin, né, que ela foi mentora num período aí. A Dakota Johnson interpreta uma personagem que a gente que leu as HQs clássicas não conhece. A segunda Mulher-Aranha, também já chamada de Arachne na época clássica. A segunda Mulher-Aranha é interpretada por Sydney Sweeney. A primeira aparição dela foi em Secret Wars 6 de 1984. A personagem foi criada por Jim Shooter e Mike Zeck. A última vez que essa história foi publicada no Brasil, Guerras Secretas, edição especial da Panini de 2016. Nas HQs, a primeira vez que a gente vê a Julia Carpenter é durante as Guerras Secretas. Ela veste um traje de Mulher-Aranha semelhante ao uniforme negro que o Homem-Aranha adquire durante a história. A gente não sabe a origem dela, só que ela veio de uma parte de Denver, transportada pelo Beyonder até o mundo bélico. Depois a gente descobre que quem lhe deu os poderes foi o governo, sob ordens de Valerie Cooper. Ela é obrigada a se unir à Força Federal e Ex-Irmandade de Mutantes. Depois acaba saindo, muda seu codinome para Arachne e posteriormente se une aos Vingadores da Costa Oeste. Após ano 2000, ela se torna a nova Madame Teia, após a morte de Cassandra Webb, mas isso depois é revertido. No filme, ela é chamada de Julia Cornwall, seu nome de solteira. Carpenter é sobrenome do marido dela nas HQs, e no filme, ela ainda é uma adolescente. Assim como as outras heroínas aranha, ela fica o filme todo em roupas civis, só em rápidos flashbacks, e no fim do filme a gente vê ela com traje de Mulher-Aranha. A Sydney Sweeney é uma escolha bem legal para o papel, mas a forma que ela é usada no filme desperdiça totalmente esse potencial. Não é explicado como Julia e as outras heroínas de que a gente já vai falar ganharam seus poderes. A Julia não é chamada em nenhum momento, nem de Mulher-Aranha, nem de Arachne. A terceira Mulher-Aranha nos quadrinhos, a Mattie Franklin, é interpretada por Celeste O'Connor. Ela aparece pela primeira vez nas sombras em Spectacular Spider-Man 262 de 1998, aparece por inteiro pela primeira vez em Amazing Spider-Man 441 também de 1998 e aparece pela primeira vez como a nova Mulher-Aranha em Amazing Spider-Man 5 de 1999.
A personagem foi criada por John Byrne e Rafael Kayanan. A Spectacular Spider-Man 262 saiu no Brasil em A Teia do Aranha 124 de abril, no ano 2000. A Amazing Spider-Man 441 saiu em Homem-Aranha 200 também no ano 2000. E a Amazing Spider-Man 5 saiu na Homem-Aranha 203 do ano 2000 também. Nas HQs, Mattie Franklin é sobrinha de J. Jonah Jameson. Ela recebe poderes aracnídeos que o Norman Osborn, que tinha voltado à vida nessa época, estava planejando injetar em si mesmo. Ela decide assumir o lugar do Homem-Aranha em um período em que ele estava fora de ação. Ela era muito fã do Aranha, chegando até a ficar meio gamada nele. No filme, ela é uma garota meio rebelde, a gente não sabe muito quem ela é, só que o pai é ocupado e está sempre viajando. Ela também só é mostrada com seu traje em pouquíssimas cenas e nunca é chamada de Mulher-Aranha. A Aranha é interpretada por Isabela Merced. A primeira aparição da Aranha foi em Amazing Fantasy 1 de 2004. A personagem foi criada por Joe Quesada, Fiona Avery e Mark Brooks. Essa história foi publicada no Brasil em Aranha, Coração de Heroína 1 da Panini de 2006. Nas HQs, Anya Corazon é uma garota seriamente ferida em um confronto entre dois clãs místicos. Para salvar a vida dela, lhe é concedida uma tatuagem em formato de aranha que lhe concede poderes aracnídeos. Ela se junta à Sociedade da Aranha, que é esse clã que salvou ela, e recebe um traje para combater o crime. No filme, é outra garota destinada a se tornar uma heroína aranha, mas não sabemos como ela consegue os poderes e nem ela é chamada de Aranha em nenhum momento. O Ezekiel, ou Ezequiel, é interpretado por Tahar Rahim. A primeira aparição do Ezequiel foi em Amazing Spider-Man 30 de 2001. O personagem foi criado por J. Michael Straczynski e John Romita Jr. A última vez que essa história foi publicada no Brasil, Marvel Saga Homem-Aranha 1 da Panini de 2020. Nas HQs, Ezekiel Sims é um homem de negócios que na sua juventude se submeteu a um ritual místico que lhe concedeu poderes como os do Homem-Aranha. Ezekiel, no entanto, preferiu usar esses poderes para construir um império. Nas suas primeiras aparições, Ezekiel é mostrado como um aliado do Peter, chega até a salvar a vida dele. No filme, ele é o vilão, um homem que matou a mãe da Cassandra para roubar o poder da aranha que vivia na Amazônia. Ele sonha que vai ser morto por Aracne, Mulher-Aranha e Aranha. Sei lá por que ele sonha isso. Deve ser algum poder que ele adquiriu depois que a aranha picou ele. E ele decide matar as três. Ele veste um traje que lembra do Homem-Aranha antes do Homem-Aranha existir, o que é bem bizarro. E a tribo que usa o poder da aranha também tem um visual que remete ao do Homem-Aranha. Estão fazendo uma bagunça aí tão grande nesses filmes da Sony que dá até raiva. A Mary Parker é interpretada por Emma Roberts. Primeira aparição da Mary Parker, Amazing Spider-Man Annual 5 de 1968. A personagem foi criada por Stan Lee e Larry Lieber. Última vez que essa história foi publicada no Brasil, Homem-Aranha, edição definitiva 4 da Panini de 2020. Nas HQs, Mary Parker é a mãe do Peter Parker, esposa de Richard Parker. Ela foi retratada como uma agente da CIA envolvida em capturar o Caveira Vermelha, mas a história ficou tão rocambolesca que os autores evitaram por anos falar dos pais do Peter, só diziam que eles tinham morrido e ele foi criado pelos seus tios. No filme ela também é a mãe do Peter, mas o nome dele não é citado e Richard Parker não aparece, ela diz que ele está viajando. Toda a trama do filme acontece enquanto Mary está prestes a dar à luz, mas fora isso, o Peter não tem nenhuma relação com a história. Dizem que o roteiro original era o Ezequiel tentando matar o bebê Peter por saber, prever o futuro e ver que ele se tornaria o Homem-Aranha, mas tiraram essa relação mais estreita do Homem-Aranha com a história, talvez por não ser permitido, ou sei lá por quê. Em 1973, Constance Webb descobre no Peru uma aranha que dava poderes a quem ela picasse. Seu ajudante Ezequiel rouba a aranha e dá um tiro em Constance. Antes de morrer, ela é picada pela aranha e dá à luz sua filha Cassandra. Em 2003, Cassandra é uma paramédica em Nova York. Ela descobre ter poderes precognitivos e decide usá-los para salvar as vidas de Julia, Mattie e Anya, a quem Ezequiel queria matar.
Nas HQs, a Madame Teia tem entre 70 e 80 anos, Julia Carpenter tem uns 20 e poucos, assim como Peter Parker, e Anya Corazon e Matt Franklin são adolescentes. Na realidade desse filme, em 2023, a Madame Teia teria uns 50 anos, Julia, Anya e Matt teriam uns 36 anos e o Peter Parker seria bem mais novo, com uns 20 anos, o que é uma baita salada. O filme inverte o lema do Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. O líder do povo aranha do peru, que não existe nas HQs, diz para Cassie: quando tiver responsabilidade, obterá grandes poderes, algo assim. Ezequiel é morto por 2 letras de um letreiro do logo da Pepsi que existe de verdade em Long Island, Nova York. Aliás, a Pepsi aparece o tempo todo nesse filme, como product placement, né, de um jeito até exagerado. As letras que caem são o S e o P, as 2 primeiras letras de Spider-Man, Homem-Aranha. O que é melhor? HQs clássicas com Madame Teia e Julia Carpenter ou o filme Madame Teia? Vocês já devem ter visto vídeos por aí dizendo que Madame Teia é um dos piores filmes de super-heróis já feitos, né? E realmente é, então eu não vou listar de novo aqui tudo que tem de errado com esse filme para não cansar vocês. Esse é um filme para ser ignorado, para a gente esquecer que ele existe. Ele bagunça a origem do Homem-Aranha, mesmo sem citar o nome do personagem, faz uma salada, né, com todos os personagens. O filme não tem pé nem cabeça, não dá pra entender as motivações dos personagens direito, as atuações são ruins, não tem nada que se salva, né? Mas o pior de tudo é um filme de super-herói sem super-herói. A gente só vê as heroínas nos seus trajes em flashback e no último take do filme. Imagina se fizessem um filme do Peter Parker, que ele fica 1h30, né, lá como um adolescente de óculos e ganha os poderes na última cena e acaba o filme, sem enfrentar ninguém. É isso que a Madame Teia faz. É a história de 3 adolescentes chatas e uma mulher que decide salvá-las sem nenhum motivo que faça sentido, tentando fugir de um cara vestido com uma roupa semelhante à do Homem-Aranha, mesmo antes de existir um Homem-Aranha, também sem nenhum motivo que faça sentido. É tudo muito ruim, besta, desnecessário e revoltante. Pra que fazer isso, Sony? Pra que destruir, né, o universo de coadjuvantes do Aranha como vocês estão fazendo? Ah não, mas é que eles não podem perder o contrato com a Marvel. Tá bom, não tem problema, mas faz um filme bom. Não tá lá no contrato que o filme tem que ser ruim. Não tem por que aqui ficar batendo mais nesse filme, né? Os outros canais aí já disseram tudo que tem pra dizer. Lógico que eu vou ficar com as HQs, e se eu não tivesse um canal, eu nem teria assistido esse filme. Quer ter a edição da saga do Homem-Aranha com a primeira aparição da Madame Teia? Isso sim é legal. E tá com desconto na Amazon. Deixei o link aqui na descrição. Compra pelo meu link, que você dá uma ajuda aqui pro canal. Por hoje é só, pessoal. Nas próximas semanas, semana que vem tem Assistindo HQ Camelot 3000 parte 7. Arthur é traído. Mas por quem? Depois tem Epic Collection, Thor, a Árvore da Vida, Omnibus Classic X-Men e o próximo HQ que eu li, o filme que eu vi, deve vir só em julho com Deadpool e Wolverine. Até lá!